Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal, bem-vindos mais uma vez para essa super roda de parola, número 68, bloco 3, terceira parte. Nós estamos falando sobre textos fora do contexto. Primeiro e segundo bloco foram muito bacanas, eu quero desafiar você a ir lá nos vídeos, falando sobre tudo posso naquele que me fortalece e também o crente só vitória. Somos mais que vencedores, citado em Romanos 8. Nesse terceiro bloco, nós vamos pegar um outro texto também que é tirado totalmente do seu contexto, e aí eu acho que não cabe aqui nenhum tipo de julgamento. Aliás, por favor, não me julguem, tá? Pelo que eu vou falar. Mas o crente não gosta de ser julgado e também não gosta de julgar, porque a gente não é juiz de ninguém, seu bando de pecador. É isso mesmo, porque no final das contas, só Deus que pode nos julgar. Eu gosto quando alguém fala um negócio desse, porque, cara, é um negócio muito louco, que a pessoa vira e fala assim, você não pode me julgar, só Deus. Eu falei, rapaz, nós temos na palavra dois tribunais. Você tem o tribunal de Cristo, que se você aceitou a Jesus, você vai lá, tranquilo, vai receber teu galardão. Agora, se você estiver fora dos caminhos, ou se você ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, você vai estar diante do trono branco, e ali você vai ser julgado, e ali o chicote vai estar lá, no mínimo o chicotinho vai estar lá, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a palavra do Senhor, inclusive lá em Hebreus, vai dizer assim, né? Que as pessoas deixaram de congregar, e pelo fato de terem deixado de congregar, isso faz com que as pessoas se esfriem, porque é num contexto de igreja que as pessoas se exortam, se admoestam, se encorajam, né? E aí é o ponto onde a gente precisa ter um equilíbrio, né? Tem um texto interessante lá em João, capítulo 8, verso 15 e 16, diz assim, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, olha que interessante o que Jesus está fazendo aqui, né? Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Olha que interessante, ele vai começar falando a respeito de como o homem ele deve exercer um juízo sobre a outra pessoa. E aqui ele está falando a respeito de nós termos testemunhas. Ele não está falando simplesmente assim, existe um juízo de valor meu a respeito da barba do Arthur. Não é isso. Ele está falando, olha, eu estou pegando a sua ação, a sua atitude, e eu estou espelhando a respeito de duas testemunhas. E a palavra fala que se tiver duas ou mais testemunhas, nós devemos levar em consideração. Então, aqui, quando eu vou levar a questão do juízo, quando eu estou falando do julgamento, eu não estou julgando a pessoa. E aqui, como advogado, é interessante a gente trazer um esclarecimento. Quando o juiz ele vai julgar, ele não julga a pessoa. Ele julga um fato. E sobre esse fato, ele aplica a lei. Vou dar um exemplo. O Arthur, ele comprou lá no Mercado Livre, no shopping, no AliExpress, sei lá, qualquer lugar, ele comprou lá um determinado produto. E aquele produto não chegou para ele. Ele vai, contrata um advogado e chama esse advogado para entrar com uma ação contra o Mercado Livre, quer que seja. E aí, o juiz ele vai condenar, então, aquela pessoa por não ter entregue aquele produto. Quando essa pessoa recebe essa condenação, quem foi condenado? Foi a pessoa a pagar. Agora, ele recebeu essa condenação na física ou pelo fato que foi levado ao juiz? O juiz ele julgou a pessoa ou ele julgou o fato? Recentemente a Carol estava assistindo aí o documentário sobre aquela menina lá que picou o marido lá da IOC, e aí começa todo o julgamento.
Quem está sendo julgado? A mulher que matou ou os fatos que foram trazidos ao juiz? Então, esse é o grande problema quando a pessoa fala, você não pode me julgar. Ou então, Arthur, a pessoa traz até uma história por trás daquilo. Você não sabe o meu passado. Você não sabe o que eu passei. Sabe? A palavra está falando que nós temos que ter testemunhas a respeito daquilo. Chega a ponto de dizer que eu não devo julgar sequer um sacerdote ou um pastor que seja, se eu não tiver a presença de 2 testemunhas. Então, o que está sendo colocado em jogo aqui não é o julgar você ou me julgar. Na verdade, é o fato que está sendo apresentado à luz da palavra, se ela reflete ou não o caráter de Deus. Esse é o ponto. Você me fez lembrar, Will, de um versículo que a palavra encoraja os crentes a advertirem os outros. E aqui eu caio um pouquinho, mais uma vez, né, como eu fiz ali no bloco anterior, na questão da definição. A definição de julgamento dos crentes hoje, ela precisa ser revista, ela precisa ser trabalhada, né? Porque aqui nós não somos autorizados a julgar alguém. Existe uma dimensão de autorização e de não autorização para julgamento. E nós não julgamos alguém a condenação eterna ou a salvação eterna, porque isso não cabe a nós. Nós não somos os salvadores ou aqueles que levam alguém, que determinam, que declaram a condenação de alguém. Isso não cabe a nós. Esse julgamento, você já lembrou bem, Will? Ele cabe ao próprio Senhor Jesus Cristo, quando assentado no seu trono, ele vem para julgar, né, conforme diz a palavra lá em Apocalipse, a partir do capítulo de número 19. Agora, a palavra fala em Hebreus 10, 25, o seguinte: não deixemos de nos congregar, não deixemos de nos reunir com os nossos irmãos, como é o costume de alguns, a palavra diz. Pelo contrário, façamos admoestações. Olha o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. Ele está dizendo que o congregar, ele deve ter por sinônimo, ele deve ter por característica inerente o admoestar. E o que é o admoestar? Olha o que o dicionário conta para nós, que é o admoestar. Admoestar é alertar alguém acerca do equívoco do seu modo de agir ou de pensar. Censurar, repreender, advertir, estimular a pensar de maneira apropriada, exortar ou incitar. Isso é o que o dicionário fala. Aí o que acontece? Hoje, se você chega para uma meia dúzia de crente, mais uma vez repito, não o crente que está assistindo paroleios, está acompanhando, mas alguém que você conhece, meu amigo. Aí você chega para alguém e fala assim, você está errado. O sujeito ele vai devolver dizendo, você não tem o direito de me julgar. Opa, peraí. Aí a gente cai para mais uma palavra na qual o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele fala qual é o critério para que eu possa admoestar alguém. E repito, admoestação não é julgamento. Dizer que o sujeito está errado, dizer que o sujeito está em pecado, não é julgamento. Senão todos os profetas do Antigo Testamento e João Batista estariam em pecado, e mais do que isso, Jesus estaria em pecado. Mas vamos lá, porque Jesus, enquanto esteve nessa terra, ele não esteve para julgar. Ele volta para julgar, mas ele não esteve para julgar. Porque ele esteve como homem e não usurpou do fato de ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. Ok? Então vamos lá. Em Mateus capítulo 7, ali, a partir do versículo de número 3, a palavra diz assim, ó. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui a palavra não está falando que eu não tenho autorização para cutucar o olho do meu irmão e arrancar o cisco de lá. Mas a palavra está dizendo que a minha autorização é mediante a limpeza do meu olho. Primeiro eu limpo o meu, depois eu futuco o olho do outro.
Depois eu vou lá para limpar o olho do outro. Então eu posso admoestar, não só posso, eu devo. Mas eu devo estar em condições que me proporcionem a autoridade da admoestação, a autoridade da exortação, a autoridade de olhar para alguém e falar assim: se você continuar nesse caminho, você vai se manter em pecado. Esse caminho que você está se enveredando é o caminho de trevas. Isso sim, isso é uma autoridade que é conferida ao cristão e à cristã, e muitos dos cristãos dodóis dos nossos dias olham para uma correção e falam assim: você está me julgando, você não pode fazer isso, só Deus para me julgar. Essa história de só Deus para me julgar, vem cá, você que fala isso, você não se assusta não? Você não tem medo de dizer que só Deus pode te julgar? Porque o meu critério é um critério muito pequeno, frouxo, por mais que eu seja um cara meio conservador, hein? O meu critério é um critério frouxo, mas o critério de Deus não tem retorno. Aí o cara fala: só Deus para me julgar. Isso devia te preocupar. Para você que fala isso. Existe uma diferença, o Wilson falou bem bacana isso, né? Da gente julgar os fatos, né? Não as pessoas. Existe uma diferença muito grande entre você julgar os fatos e você rotular as pessoas. Acho que talvez essa seja a grande confusão, né, dos nossos dias, né? Quando você, e aí você vê isso em alguns comportamentos, né? Quando você diz assim: olha, o seu comportamento é errado. Aí a pessoa te responde assim: mas então você não concorda comigo? Eu, não, a questão não é concordar com você ou não, dizendo que aquilo que você faz não é o correto. Isso não significa que eu não te acolha, né? Isso não significa que eu não possa sentar com você e a gente conversar. Estou dizendo que aquilo que você faz não é correto. Aí a pessoa responde: então se você não concorda com o que eu faço, então você é contra mim. Não, eu não sou contra você. Eu sou contra o que você faz. Você percebe como é uma linha muito tênue, e a gente vê isso em discussões todos os dias. Essas grandes discussões éticas que existem hoje estão todas baseadas nesse discurso. Então, se você não concorda com o que eu faço, então você é contra mim. Não, eu não sou contra você. Eu sou contra o que você faz. E o filtro que diz sobre isso é a própria palavra. Não é o meu palpite, a minha opinião. É por meio da ótica do filtro da palavra que eu digo: olha, o que você faz não está de acordo com a palavra. Então, quem te julga é a palavra, não sou eu. Lembra que a gente falou de em uma das nossas parolas sobre o ferro que afia, o ferro assim é um amigo? Lembra disso? Parola número 5. Exatamente aí, tá vendo? A memória é fantástica do garoto. Quando a gente para pensar a respeito disso, o meu papel na vida do meu irmão, do meu amigo, é de promovê-lo, é de elevá-lo. Agora, em Provérbios vai dizer que o verdadeiro amigo é aquele que, ainda que fira, ele fala a verdade, não é aquele com bajulação e com beijos. Então, ou seja, será que de fato e de verdade, quando eu estou te admoestando, quando eu estou te apresentando um caminho de vida e de morte, eu estou te julgando ou eu estou te salvando? Tiago ele vai dizer que aquele que apresenta o caminho para o perdido e ele é resgatado, ele ganha um galardão. Olha que interessante. Então eu estou vendo a pessoa indo para o mau caminho e eu vou lá e eu a advirto, eu a admoesto, eu apresento para ela que aquilo é um caminho de morte e eu a trago para a vida. Será que de fato eu estou aí sendo alguém que está julgando ou eu estou sendo seu verdadeiro amigo? Porque é muito fácil bater nas costas, não é verdade? Então, quando a gente pega, por exemplo, a mulher adúltera, ali tem uma série de contextos muito fantásticos. Primeiro, porque já existe um descumprimento da própria lei pelos fariseus. Porque se ela tivesse em adultério, o adúltero também teria que estar junto e os dois teriam que ser apedrejados. Mas aí é outro contexto, outra história. Mas quando Jesus ele chega diante dela e fala assim: cadê os seus acusadores? E aí talvez você esteja ouvindo e fale assim: mas Jesus não a acusou. Ela não precisou, porque a própria consciência de pecado veio sobre essa mulher, ela mesma se acusou, ela mesma acusou o golpe ou acusou o pecado, ela se arrependeu e ele falou: então ok, vá e não peques mais.
Jesus reconheceu que havia pecado quando ele diz isso. Ai, não peca mais. Exatamente. Então, veja, Jesus ele poderia ter falado assim, olha, eles ali, eles não poderiam ter te julgado, porque eles eram um dos maiores pecadores. Eu não tenho pecado. Mas, ó, o que você fez, hein, mulher safada, hein, você tá de zoeira. Mas o que ele faz? Ele olha para o pecado dela, mas ele a ama. E porque ele a ama, ele fala, vai, não peques mais. Ele está falando o seguinte, olha, você viveu uma vida de pecado, você está errante nisso. Da mesma forma, como lá em João, capítulo 4, Jesus ele fala para aquela mulher, traga teu marido. Ela fala assim, não, esse não é meu marido. Ele fala, eu sei que não é teu marido. Veja que o Espírito de revelação vem, o profeta ele vem, traz uma revelação, traz uma admoestação dizendo, esse que você tem não é teu marido, você está vivendo em adultério, ou você está vivendo de forma desregrada, sendo que aquilo que a lei determina, você não está vivendo, você está vivendo de uma forma errada. Aí ela fala assim, veja que tu és profeta. E por conta disso, o simples abordagem do amor, onde trouxe uma admoestação, faz com que essa mulher ela se reconcilie e se torne a primeira mulher missionária na Bíblia. Will, e eu estou com um ponto muito interessante, e também remendando com aquilo que o Arthur colocou. A pessoa não é o seu pecado. Aquela mulher que foi pega em adultério, ela não era o adultério. Né? Davi, quando cobiçou Batseba, Davi não era o adultério. Pedro, quando negou Jesus, Pedro não era um desertor, né? Um sujeito que vira as costas. E por aí vai. O sujeito não é o pecado. O pecado está em julgamento, a pessoa não. Né? Eu acho assim, Arthur, o Will usou uma palavra, ele falou acerca do ferimento que o julgamento causa, né? E, puxa, me veio esse texto à cabeça, Salmo 141, versículo 5. Ah, você está com ele aí? Achei que você estava com ele aberto. Você deu um sorrisinho que eu achei que você estava nele aberto aí. Mas Salmo 141, verso 5 diz assim, ó, fira-me o justo, isso me será um favor. Repreenda-me, e será como óleo sobre minha cabeça, a qual não há de rejeitar. Né? Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele está falando assim, ó, quando é o justo, o sujeito sem trave no olho, que vem futucar o meu olho e tirar, né, o cisco do meu olho, isso me é um favor. Olha que inversão de valores. Olha que inversão de valores. E como a heresia acaba tomando conta do pensamento das pessoas acerca de quem Deus é. E acerca do que é a fé. Onde que está, quem sabe, a maior heresia aqui? A heresia aqui está na má compreensão acerca do que seja julgar. Porque quando um justo está me corrigindo, isso não é julgamento, isso é um favor. Eu estou sendo arrancado do caminho das trevas quando alguém está me alertando acerca de um caminho de erro. E do alerta, eu estou transformando um alerta em julgamento. Eu estou transformando um alerta em algo que venha repelir aquele que está profetizando sobre a minha vida um caminho de escape. Olha onde a fé foi parar. Olha o que fizeram. Olha o que fizeram com o cristianismo. Olha o que fizeram com a fé. O que é a conversão, senão uma troca de caminho? Senão um retorno para a vereda correta? E para que isso aconteça, para que existem as placas de trânsito? As placas de trânsito, elas existem, elas são advertências para me dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Elas são um favor para que eu não cometa uma infração. Quando meu amigo chega em mim, fala, cara, você está tomando um rumo perigoso. É uma placa de trânsito que Deus está colocando na minha frente para que eu não cometa uma infração. E se o justo me fere, isso é para mim um favor. E é como óleo. O óleo representa a cura. É como cura sobre a minha cabeça. E não como machucado. Uma coisa que é importante ressaltar também é que muitas vezes esse texto ele é usado de forma equivocada no que diz respeito ao acobertamento do pecado. Eu quero dizer com isso, não julgue para não ser julgado, porque com a mesma régua que você mede, você vai ser medido. Opa, peraí,
Se eu estou vivendo uma vida frouxa, eu não vou querer que a régua que eu estou apontando para o outro aponte para mim de volta. Então faz o seguinte, eu não te cutuco, você não me cutuca e fica tudo certo, né? A gente aqui mantém um meio de campo aqui tranquilinho, né? E seguindo a nossa vidinha aqui, tá tudo certo. Isso acaba sendo muito, muito utilizado, porque assim, eu não cobro o outro não me cobra e tá tudo funcionando. É. Agora, só que tá aí, né? Se eu estiver levando uma vida reta, na régua, no prumo, então eu não tenho apenas o prumo na mão, mas eu tenho autoridade para fazê-lo. É o justo ferindo. É o sujeito do olho limpo limpando o olho do outro. Isso é julgamento? Não é julgamento. Mas vamos lembrar que a base disso tudo não é o orgulho, mas sim o amor. Porque muitas vezes eu posso também utilizar de um argumento como se fosse, e eu estou utilizando isso como um subterfúgio. E o que nós estamos falando aqui, aí eu volto naquilo que eu falei de Hebreus. Muitas vezes nós estamos deixando de congregar, né? Eu ouvi do meu pastor essa semana, ele falou assim, Wilson, sabe qual que é o pior que eu tenho visto hoje? São os desigrejados. Eu nunca tinha visto falar o meu pastor falar isso, ele falou isso para mim. Eu falei, como assim, pastor? Ele falou, é a pessoa que ela está numa posição e ela entende, dentro da concepção dela, que está tudo bem. Ela não precisa ir para a igreja, não precisa congregar, não precisa fazer nada disso. Então ela é uma desigrejada. Eu falei, pastor, o senhor vai me desculpar, eu não concordo com o termo desigrejado, porque para mim desigrejado é um nome bonito para falar que o cara se desviou. Ele falou, você pode usar o nome que você quiser. Mas, a bem da verdade, é isso. E aí, quando você vai trazer uma palavra de salvação, dizendo para a pessoa, olha, você tem que voltar para os caminhos do Senhor. Então, veja que essa questão de você ser um desigrejado, ou de você que está desviado, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, sabe, a palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus, que nós não devemos deixar de congregar. E aí, nós já ouvimos em alguns momentos, nós já até falamos a respeito disso aqui, né? Se você... a igreja, ela é lugar para gente perfeita, então, por favor, não entre nela, porque senão você vai estragar. Tem até um livro sobre isso. A bem da verdade é que a igreja é o lugar onde você e eu vamos ser treinados, capacitados. E é ali onde eu costumo dizer isso quando eu estou falando sobre os 5 ofícios do ministério, algo muito interessante, que é o seguinte: o evangelista é aquele que causa o problema para o pastor, porque ele prega a palavra, traz essa pessoa para o pastor tirar o carrapicho, para o pastor tirar todos os bernes, tirar tudo que está ali nele, para que depois você vá e dê fruto. Então, sabe, deixe-se ser admoestado, sabe, se entregue mesmo. Paulinho, eu até anotei esse versículo aqui, que eu nunca tinha lido com a forma como você trouxe aqui, com tamanha maestria. Salmo 141, né, versículo 5. Isso, para mim, foi, de todas as parolas, essa daí foi algo que trouxe uma revelação profunda. Então, deixe-se ferir por um amigo verdadeiro, porque Jesus, ele vira e ele faz dessa forma, porque ele te ama. Amém? Amém. Gente, sensacional. Mais uma vez, uma roda de parola impecável. Muito obrigado por vocês. Vocês iluminam os meus dias, cara. É fantástico. Agradeço a Deus todo dia por vocês serem meus amigos, viu? Chá vida. Bom, chegamos ao final, então, de mais uma roda de parola de número 68, a segunda dentro do tema heresias. Quero convidar você mais uma vez a assistir o primeiro e segundo bloco dessa roda de parola, que está imperdível. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Assine nosso canal aqui no YouTube e nos ajude a divulgar esse trabalho. Esperamos você semana que vem com mais uma roda dentro do tema heresias. Um abraço, até mais.